A Estrada dos Gritos Perdidos. Era uma noite escura e fria, e a neblina espessa cobria o asfalto, como um manto fantasmagórico. A estrada era chamada por muitos de Estrada dos Gritos Perdidos. Suas curvas eram traiçoeiras, mas o que realmente assustava as pessoas não eram os acidentes ou a dificuldade de direção, e sim as lendas que a cercavam. Diziam que, à meia-noite, era possível ouvir gritos e sussurros de pessoas que nunca foram vistas. Muitos motoristas juravam ter visto figuras ao longo da estrada, apenas para desaparecem quando olhavam mais de perto. João, um jovem viajante, estava dirigindo sozinho. Ele conhecia a estrada e sabia das histórias, mas nunca acreditou nelas. Era um homem cético, sempre buscando uma explicação lógica para qualquer coisa que pudesse parecer sobrenatural. Naquela noite, ele havia saído tarde do trabalho e estava a caminho da casa dos pais, que moravam em uma cidade vizinha. Ao passar pela placa desgastada indicando a entrada da Estrada dos Gritos Perdidos, ele respirou fundo e acelerou, decidido a chegar o mais rápido possível. Enquanto dirigia, a escuridão parecia envolver o carro, e o farol iluminava apenas alguns metros à frente. Após algumas curvas sinuosas, João começou a ouvir um leve sussurro, um som abafado que vinha do banco de trás. Ele olhou pelo retrovisor, mas não viu nada. Só a minha imaginação, pensou, tentando se convencer. Depois de alguns minutos, o sussurro ficou mais alto, como se alguém estivesse sussurrando diretamente em seu ouvido. A voz era feminina, mas ele não conseguia distinguir o que ela dizia. Nervoso, ligou o rádio para tentar abafar o som, mas assim que a música começou a tocar, o rádio chiou e desligou sozinho. Droga, murmurou João, tentando manter a calma. De repente, um grito ensurdecedor preencheu o carro, tão alto que ele quase perdeu o controle da direção. O grito foi interrompido de forma abrupta, deixando o carro em um silêncio ainda mais assustador. O coração de João batia acelerado, e ele olhou novamente pelo retrovisor. Desta vez, viu uma figura no banco de trás, uma mulher de pele pálida e olhos escuros como a noite. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de sofrimento, e seus lábios se moviam em um sussurro incessante. João pisou no acelerador, tentando ignorar a presença fantasmagórica atrás dele. No entanto, a mulher não desaparecia. Pelo contrário, ela parecia se aproximar cada vez mais, como se fosse atravessar o banco e alcançá-lo. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Era como se o medo tivesse travado suas cordas vocais. A figura então ergueu uma mão esquelética e apontou para a frente. João, tremendo, seguiu o dedo da aparição e viu, à frente, uma figura parada no meio da estrada. Era um homem, imóvel, olhando diretamente para o carro. Quando João piscou, o homem desapareceu, mas o impacto com algo foi inevitável. Ele freou bruscamente, o carro derrapou, e ele perdeu o controle. Quando finalmente parou, ofegante e tentando recobrar os sentidos, percebeu que estava sozinho. A mulher no banco de trás havia sumido, assim como o homem na estrada. Ele desceu do carro para verificar o que havia atingido. Não havia nada. Nenhum sinal de impacto, nenhuma marca no chão, apenas a estrada vazia. Mas então, do fundo da neblina, surgiu um grupo de pessoas. Seus rostos estavam pálidos, e seus olhos fixos nele. Todos pareciam desolados, e seus lábios se moviam em sussurros silenciosos. À medida que se aproximavam, João começou a perceber que suas roupas estavam sujas e desgastadas, como se tivessem passado anos expostos aos elementos. Ele deu um passo para trás, mas sentiu algo frio em suas costas. Virando-se rapidamente, viu a mesma mulher que estava no banco de trás, agora parada bem próxima, com o rosto ainda mais contorcido em agonia. Ela abriu a boca para falar, e dessa vez ele conseguiu ouvir claramente. "Você nos encontrou", disse ela em um tom de voz que parecia misturar raiva e desespero. "Agora, você é um de nós." João tentou correr, mas parecia que suas pernas estavam presas ao chão. Os sussurros ficaram mais altos, se transformando em gritos agonizantes. Ele sentiu uma dor intensa na cabeça, como se 1000 vozes estivessem gritando dentro de sua mente. As figuras ao seu redor começaram a cercá-lo, e tudo o que ele conseguia ouvir eram palavras de dor e sofrimento. As lendas diziam que todos aqueles que viam os fantasmas da estrada nunca mais eram vistos. Eles se tornavam parte da própria estrada, condenados a vagar eternamente,
sussurrando e gritando suas histórias para os próximos viajantes que passassem por ali. João percebeu, tarde demais, que ele agora era uma dessas almas. Tentou lutar, mas a escuridão o consumiu, e seus gritos se juntaram aos outros, ecoando pela estrada na madrugada. Algumas horas depois, um motorista passou pelo local e jurou ter ouvido um grito distante e sussurros vindos do asfalto. Ele acelerou, sem olhar para trás. Os sussurros e gritos continuaram, eternos, na estrada dos gritos perdidos, esperando pela próxima alma desavisada que cruzasse seu caminho.